Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live exclusiva da Abra Software, onde nós vamos falar exclusivamente aqui sobre Copilot for Business. Essa live que é uma continuação da semana passada, né? Então, acredito que grande parte de vocês aqui já tenham assistido a outra live, mas aproveitando aqui o tema, gostaria de compartilhar com vocês aqui nossas redes sociais. Então, tem o QR Code na tela, tem o link também. Então, fiquem totalmente à vontade aí, também com a vontade, além de ficar à vontade, convido vocês a seguir tanto o Instagram quanto a página do LinkedIn, para que possa verificar aqui o que foi abordado nessa live, verificar o que ocorreu em outras lives também que nós executamos e também saber do que vai acontecer, né? Estamos produzindo muitos eventos, então nos acompanhem para ficar sempre atualizados com as nossas ações. E seguindo aqui, também gostaria de convidá-los aqui, caso vocês, durante a sessão, tenham interesse na solução, tenham alguma dúvida, tenha qualquer questionamento para fazer sobre licenciamento, features avançadas aqui, também tem o QR Code acessem esse QR Code para entrar em contato conosco aqui, que o time, tanto comercial quanto o time técnico, está totalmente à disponibilidade para atendê-los e tirar qualquer dúvida. Então, seguindo aqui, quem vos fala aqui eu sou o Roberto, tá? Sou um Solutions, tanto da parte de Security AI, e vou dar continuidade à segunda parte dessa live, que nós vamos abordar a parte do Microsoft 365 Copilot for Business. A inteligência, trazendo aqui para a linha Business, né, a inteligência confiança ali do Copilot. E nossa sessão aqui, a nossa segunda sessão, ela terá uma parte mais dinâmica aqui, né? Aonde na primeira sessão nós trouxemos todo o contexto do Copilot e aqui traremos aqui numa segunda parte o processo o processo de execução aqui. Vou trazer alguns exemplos para vocês de como, das capacidades do Copilot, alguns exemplos de como o Copilot pode ajudar aqui a trazer aqui um incremento na produtividade do dia a dia de vocês, da sua empresa, da sua equipe. Então, seguindo aqui, né, nós temos aqui uma evolução aqui, né, e a parte da inteligência artificial, ela está reconfigurando a forma de como o trabalho é feito para cada empresa, né? Então, em primeiro momento aqui, como foi falado, então no primeiro dia, estou recapitulando, nós temos a parte de dados, ela era dados isolados, um assistente de IA, a parte de central de aplicativos e também com uma coordenação manual. E aí nós tivemos essa evolução para uma parte de inteligência integrada, um executor de inteligência artificial, um sistema de trabalho totalmente conectado e chegando ao ponto de uma colaboração humano-agente ali, onde você faz toda essa parte de automações ali das suas atividades. E com isso aqui nós temos a parte de inteligência e trust aqui, tá? Toda essa e confiança aqui nessa parte. Então, o que isso basicamente significa, né? Inteligência e confiança são duas, duas partes, né? Duas metades, né? Para trazer ali o crescimento no seu negócio. Então, no primeiro pilar, nós temos a parte de inteligência, né? A IA entende como o trabalho acontece dentro das suas ferramentas, seus dados, seus hábitos, então transforma a sua intenção em ação. Conecta ali todo o ecossistema de aplicativos dados, né? Traz ali o contexto um contexto da razão, não apenas palavras-chave, e completa o trabalho ali, né? Então, não vai apenas responder perguntas, aquela coisa de pergunta e resposta, ela vai trazer todo um contexto ali. E aí, na parte de confiança, nós temos a segurança de identidade, segurança de dados, governança, que foram projetadas desde o início, né, trazendo a parte de inteligência artificial segura, voltada para o ambiente corporativo, onde é o foco do Copilot, né? Então, ele vai garantir as permissões existentes, né? Os dados permanecem no tenant correspondente à sua companhia,
E também não, todas as informações que vocês submetem ao Copilot não são utilizadas para treinar o modelo de inteligência artificial e também não serão compartilhadas ali pela internet, como nós já vimos em alguns outros pontos. E aí, para completar essa parte mais introdutória aqui da nossa conversa de hoje, do nosso ponto aqui que nós estamos trazendo, tem um slide aqui que eu trouxe especificamente para essa apresentação, que é para que nós possamos entender junto como que funciona vamos classificar o motor do Copilot, como que essa parte de processamento das informações do Copilot funciona. Né? Então é muito importante nós entendermos isso para que nós possamos validar como que é feito o processamento, né? E como que são os gatilhos efetuados. Então, habilitei aqui meu ponto a laser, até porque eu consegui explicar de uma forma mais dinâmica para vocês. Então, como que é a arquitetura do Copilot, tá? Vou falar aqui do que nós estamos falando hoje, tá? Não vou entrar em outros licenciamentos do Copilot, vou falar exclusivamente do Copilot 365. Então, quando nós temos aqui o prompt enviado, nós estamos nessa categoria aqui, que nós somos os usuários que enviamos o prompt, o Copilot é a interface ali entre o usuário e o modelo de linguagem. O prompt, ele traz aqui partes do prompt, né, para a parte do modelo de linguagem. Ele está hospedado dentro do Azure, então ele fica dentro do tenant do Azure. Ele traz esse processamento. Em seguida, ele tem um incremento com pesquisa na web e é utilizado ali o search do Bing ali para fazer esse incremento de pesquisa. Porém, de acordo com a necessidade do seu ambiente, você pode restringir ou não o Copilot fazer pesquisas na web baseado com o contexto da sua solicitação. Então, você pode, dependendo do ambiente, você pode seguir aqui com ele estando habilitado para pesquisar na internet ou não. No segundo ponto é onde ele se conecta ao Microsoft Graph, onde ele vai ter toda a conectividade com o seu tenant do Microsoft 365. Então, ele vai trazer todo o seu contexto ali. Para te trazer a sua resposta de e-mails, arquivos, reuniões, chats e calendário. Então, ele entrega ao usuário tudo que o usuário tem permissão dentro do tenant do 365. E também aqui pode-se haver conectores, né? Conectores do serviço de Power Platform e também de Dataverse aqui para fazer o incremento da resposta. E claro, tem a opção de você habilitar isso ou não aqui, e aonde ele devolve depois do contexto completo a resposta para o usuário, para nós usuários aqui. Então, eu demorei um pouquinho mais esse prompt porque ele tem aqui uma complexidade, mas ele traz todo o contexto, da arquitetura do Copilot. É isso importante vocês saberem que ele traz toda uma abrangência aqui de proteção de informações. E aí, aqui nós chegamos aqui nessa revisão do conteúdo da primeira agenda, e como essa agenda é um pouco mais prática, ela é um pouco mais prática, não, ela é totalmente prática aqui. Nós vamos agora para as questões de o que o Copilot pode fazer, né? O que ele pode agregar ali no seu dia a dia, nos itens. Então eu vou trazer aqui na parte prática agora, né? Vou trazer o contexto do que nós podemos fazer pelo Copilot. Eu já deixei logado aqui no meu Copilot para que eu possa aqui explicar para vocês a cara aqui do Copilot, né? Todo os menus, como que funciona, quais são as premissas, todos os itens aqui, para que a gente possa entender por completo aqui. Então, essa é a cara quando você acessa m365.cloud.microsoft, você acessa o Copilot e você acessa essa tela aqui que traz os menus e os itens que eu vou caminhar junto com vocês por eles. Então, seguindo aqui no menu, para a gente explorar em conjunto aqui todos esses menus, primeiro, né, o primeiro ponto, nós temos o novo chat aqui, né, acompanhe meu mouse aqui, é onde nós vamos começar ali
abrir as conversas com o Copilot, começando do zero, sem nenhum contexto de conversas anteriores ali, e sempre que a gente quiser trabalhar de um assunto diferente, tá? Caso vocês se perguntem aonde fica o histórico dos chats que eu trabalhei. Então, o meu está reduzido aqui, tá? Então, vou até abrir aqui para vocês verem. Então, ele traz aqui, ó, todo o histórico aqui. Eu deixei para ficar um formato mais clean aqui. Todo o histórico fica nessa parte de chats aqui que vocês expandem e você pode trazer ali, então, um prompt que você colocou um dia, 2 dias atrás, você pode voltar a trabalhar com ele. Logo abaixo aqui, nós temos a parte de pesquisar. Isso aqui é uma busca universal com a inteligência artificial. Em vez de uma busca tradicional, ela entende a linguagem natural e procura ao mesmo tempo em todos os aplicativos do Microsoft 365 e também nas fontes de dados conectadas, inclusive fora do ambiente Microsoft. O ganho é que você encontra o resultado e na sequência você já pode passar direto para um chat e começar a trabalhar com aquela informação que você precisa. Subsequentemente, tá? Trazendo aqui no menu vertical o terceiro item do nosso menu, que é a biblioteca. Esse é o repositório central de tudo que você cria dentro do Copilot. Então, as imagens, as páginas que você gera ficam todos reunidos aqui. E junto com os itens compartilhados que você também recebe. Fica tudo num único lugar para revisar, para você poder organizar. Vale destacar que ela não consome armazenamento extra, funciona apenas como uma visão dos seus arquivos e dados. E eu não vou entrar nessa live aqui, nessa nossa agenda sobre agentes, mas vou até clicar aqui para vocês verem. Aqui é onde funciona toda a conexão com os agentes para que vocês possam acessar, né? Então, essa galeria de agentes aqui, que são os assistentes voltados para tarefas do dia a dia, tanto os agentes prontos que a Microsoft disponibiliza, os agentes prontos com plataformas terceiras que já estão conectadas, todos eles já estão aqui inclusos dentro do ambiente do Copilot. E a partir de aqui que você acessa os agentes prontos também, né? Como eu falei, da Microsoft, e também personalizados ali, tanto da sua organização e de outras organizações, né? Então você tem aqui uma série de agentes, tá? Você podemos observar juntos aqui que tem uma coleção muito grande, né? Então, vou até explorar junto com vocês aqui mais agentes, né? Então, tem a parte de Adobe, Gira Cloud, tem uma série de outros itens, tem alguns proprietários aqui que, por exemplo, que a própria proprietários também da Abrasoft, que nós criamos e utilizamos aqui. Então, aqui você acessa toda a questão de agente. Caso alguém tenha interesse em aprofundar mais sobre essa parte de agente do Copilot, entre em contato conosco, tá? Que aí explicamos sobre a família do Copilot, como funciona o Copilot Studio, como que nós podemos explorar juntos todos esses itens de licenciamento. E aí, deixa eu voltar aqui. E aí, eu tenho fixado aqui, né? Quando eu vou na parte do agente, eu posso fixar eles ali, né? Para que. Opa, acabei clicando errado. Deixa eu voltar aqui. Aqui nesses itens, eu posso. Esse o coworker está marcado, mas eu posso fixar ele aqui para que caso eu utilize com frequência esse agente, eu posso deixar ele aqui fácil, né? De fácil acesso para que eu possa ter um atalho para ele e também eu posso desafixá-lo aqui caso seja necessário. Então, quero falar sobre esses três agentes aqui de principal que estão fixados aqui. E dando destaque, opa, cliquei errado de novo, perdão. E depois no último eu dou um destaque maior que é para a parte do cowork.
Então, o primeiro agente que nós temos aqui é o pesquisador. Ele é voltado para pesquisas complexas, né, e de várias etapas, né? Então, ele coleta, analisa, ele resume as informações da web, no contexto de trabalho, dos seus arquivos, e-mails, reuniões, chats, e aí, por fim, entrega um relatório muito bem estruturado com todas as fontes que foram citadas. E aí ele faz um raciocínio mais profundo. Ele, claro que para isso ele vai levar um pouco mais de tempo, né? Então não vai ser uma resposta tão automática assim como em outros momentos nós estamos acostumados. Então ele é totalmente indicado ali para partes de tarefas mais detalhadas, onde você tem uma necessidade de pesquisa mais aprofundada. E aí, um pouco mais abaixo aqui, nós temos o segundo agente fixado, ele é o analista, né? E qual que é o papel dele aqui? Ele é otimizado para análise de dados e funciona como um analista à sua disposição. Então, você faz uma pergunta simples sobre seus dados, em planilhas, arquivos CSVs, bases ou outras fontes de dados, e aí ele vai fazer, ele vai ter uma ação de calcular estatísticas, identificar tendências, é, apontar pontos fora da curva, e aí ele vem com um resultado mais amigável ali, ele vem em um formato de relatório de fácil leitura, com gráficos, tabelas e toda uma abordagem mais fácil de digerir. E aí, nós temos o Cowork, ele é um lançamento recente da parte da família do Copilot, acredito que ele tenha um mês e meio que ele foi disponibilizado aqui, e o Cowork, o nosso terceiro agente, que é o Cowork, a diferença dele para os anteriores é que ele executa tarefas no seu lugar, dentro do Microsoft 365. Então você descreve o que você precisa, e aí ele envia e-mails, ele agenda reunião, ele cria documentos no Word, no Excel, no PowerPoint, posta até interações no Teams. Ele organiza o calendário e, em todo caso ali, você que aprova cada ação antes do que ela acontece, do que ela seja executada, vamos colocar assim. Então você acompanha o passo a passo da próxima tarefa. Então aqui você tem toda uma série, né, de itens aqui. Então você pode optar aqui pelas opções que o Cowork já traz, né? Então, você pode começar o seu dia pedindo um resumo da manhã, um resumo ou no final do dia, recapitulação de threads perdidas. Então, ele traz uma série de itens aqui sugeridos, né? Então, tem os tópicos aqui, também da parte de triagem, a parte de pesquisa, você pode fazer isso. E partindo aqui para uma parte prática, né? Vou utilizar aqui, posso colocar aqui, preparar para uma reunião, no caso, né? Ou então organizar minha semana. Então ele traz todo o contexto, ele trouxe inglês aqui, mas ele já trouxe aqui no para revisar em primeiro o meu calendário, trazer um sumário total de agendas e horas que serão gastas nessas agendas, né? Tempo de foco ali, dias com mais reuniões. Então, ele traz todo esse contexto aqui. Quando você executa, ele vai trazer todo esses itens e te reorganizar nessa parte. Tem também aqui organizar a caixa de mensagens e você também pode até, por exemplo, movimentar e-mails, fazer uma série de coisas ali. E caso, como esse item específico aqui, caso alguém queira se aprofundar, entre em contato conosco, que aí durante as sessões aqui, fazemos uma sessão one-on-one com cada um de vocês aqui, que aí a gente aprofunda em exemplos reais ali de como funciona, esses itens. E aí, voltando aqui para cá, é, temos aqui que eu falei, o chat, né, do histórico. Então, tudo que vocês fizerem, só relembrando, você tem aqui o histórico que você pode pesquisar por algum termo. Às vezes você cria uma lista muito grande de chats, você pode fazer uma pesquisa que vai trazer mais rapidez ali no resultado que você espera. Seguindo aqui para a parte superior aqui, nós temos o arquivo de trabalho, né, que é o primeiro item em destaque na parte de cima, e essa é a camada de inteligência que dá o contexto ao Copilot. Então,
ela faz uma leitura do que acontece no ambiente de trabalho, transformando sinais ou telemetrias da Microsoft, como e-mails, aí conversas que são chats, reuniões, arquivos, em um contexto fundamentado claro, respeitando as permissões de cada usuário. E é justamente o que permite o raciocínio mais profundo dos agentes, como o pesquisador e o analista. Então, na prática, ele é um seletor que controla o nível de contexto organizacional para melhorar e aplicar as respostas, isso. Tá? E aí a gente chega num ponto muito importante aqui, né? Que é a parte de qual motor de inteligência artificial nós iremos utilizar. Então aqui, tá vendo que tem automático aqui? Isso ele traz aqui o modelo que ele mesmo decide por quanto tempo ele vai pensar. Então, se eu quero, eu posso alterar isso dependendo da, da atividade que eu vou fazer, eu posso configurar isso, tá? Então, eu tenho respostas rápidas, então ele vai trazer respostas mais imediatas ali, baseado no contexto. Se eu quero que ele pense mais para trazer ali é, para trazer melhores respostas, mais dados, um contexto mais aprofundado, eu posso alterar para o Think Deeper, tá? E aí aqui é onde eu escolho vamos colocar como motor da inteligência artificial. Nós temos aqui em primeiro o, os motores da OpenAI, né? Então a gente tem os motores ali do Think Deeper, ChatGPT 5.2, o Quick Response, também tem a parte do 5.5, né? E também para respostas rápidas o 5.5 e recentemente também, eu acredito que tem menos de um mês, foi inserida a parte da Anthropic do Claude, o Opus aqui do Claude. Então você pode optar aqui em qual motor, vamos colocar assim, de inteligência artificial você quer trabalhar baseado nas atividades que você vai desempenhar aqui. Isso tudo incluso dentro do ambiente do Copilot 365 for Business aqui no que nós estamos abrangendo hoje. E aí, aqui essa é a primeira parte introdutória aqui dos menus, né? Então conhecemos como que o Copilot funciona, quais são os menus, onde estão os agentes, como que funciona a biblioteca. Mas eu trouxe alguns exemplos práticos aqui para a gente ver como que o Copart trabalha, alguns exemplos para que vocês possam entender, compreender e ter uma visão de como vocês podem adaptar isso para o ambiente de vocês, para as atividades de vocês. Não iremos abordar todas as capacidades, porque a gente ia precisar de umas 4 horas de agendas aqui, mas eu elaborei alguns exemplos funcionais que eu acredito que todos possam ter no dia a dia, para que a gente possa conhecer aqui. Então, vamos começar aqui, aonde nós vamos trabalhar com documentos nessa parte, tá? Então, eu tenho um novo chat aqui, né? Um chat totalmente em branco. Eu vou submeter uma planilha de Excel para o Copilot, tá? Eu vou fazer o upload dessa planilha, então fiz uma planilha que tem uma série de dados sobre inventário de equipamentos, tá? E aí, baseado nesse inventário de equipamentos, eu vou até abrir a planilha para vocês verem como que ela está estruturada aqui. Então, quem já trabalhou com SMIT, quem já trabalhou na parte de suporte, né, de gestão de ambiente antigamente, conhece muito bem essas planilhas de inventário aqui, né? Então eu trouxe um exemplo, isso aqui também nós criamos aqui só para usar como exemplo, e aí nós temos todos esses dados aqui, diferentes marcas, diferentes equipamentos, diferentes responsáveis aqui, e aí submeti essa planilha, vamos ver o que que nós podemos extrair dela, como que nós podemos trazer ali esse tipo de informação. Então, eu vou, junto com vocês, criar os prompts aqui, né? Vou ver o que que nós podemos trazer aqui. Então, é uma planilha de equipamentos. Quero saber, primeiramente, ali quais equipamentos estão fora da garantia de uso, né? Estou digitando junto com vocês aqui.
E aí a gente vai, o Copilot vai ler a planilha, né, e vamos verificar o resultado que ele nos trará ali, e aí sim a gente consegue começar a trabalhar com os dados, tá? Então, vamos deixar ele colocar. Lembrando que no exemplo eu coloquei ele para trabalhar como ops, né? Eu mudei aqui, não deixei ele pensar automático, não escolhi por acaso, só mudei na hora que eu estava apresentando para vocês e esqueci de deixar automático aqui. Então, a característica do ops é de fazer uma investigação um pouco mais a fundo. Então, a gente vai acompanhar junto todo o processo, que ele analisa o documento e traz aqui os resultados, tá? Então, a gente vai acompanhar o passo a passo. E aí eu posso já também, aqui ele já está lendo os documentos, ele está atravessando, né? Então você acompanha tudo o que ele está fazendo e aí a gente aguarda. Enquanto isso, a gente posso já pensar próximo no próximo prompt aqui, né? Mas ele já nos trouxe aqui. Então, com base no arquivo que eu submeti, né, nós temos 54 equipamentos fora da garantia. Então, ele já nos trouxe aqui. Então, detalhamentos fora da garantia. Então, ele já trouxe todo o contexto aqui, né? Trabalhou para a nossa planilha. E aqui o que nós temos? Desktops, ele já classificou. Eu ia pedir para ele classificar, mas ele já se adiantou e fez isso para mim. Então ele separou por monitores também fora da garantia, a parte de impressoras, temos scanners também, switches, notebooks, então ele segmentou aqui, trouxe alguns pontos de atenção, né? Que você pode incrementar em algum relatório, algum ponto, né? E aí eu vou pedir agora para ele fazer mais algum item, né? Deixa eu trazer aqui. Gerar gerar um gráfico sobre a distribuição. Opa, estou fazendo junto ao vivo aqui, errei uma digitação. Gerar um gráfico sobre a distribuição dos equipamentos que estão fora da garantia. Então aqui a gente está refinando o prompt, né? Então nós já extraímos informação uma informação inicial e aí a gente pode começar a trabalhar com essa informação, lapidar ela, trazer, estressar ela até que a gente consiga em todo um contexto ali desses itens, né? Então vamos aguardar aqui só mais um pouquinho, só para ele começar a ler como ele fez no processo. Vocês podem perceber também que ele traz ali o que ele está efetuando, que ele traz na hora que eu abro aqui, você tem ali todo o contexto do processamento, né? Então, aproveitando, ele já trouxe o gráfico aqui, né? Posso copiar ali, posso baixar também, mas ele já trouxe. Deixa eu ver se consigo dar um zoom um pouquinho maior para que todos possam ver, né? Então ele já trouxe os equipamentos, monitor, impressora. Se o gráfico tiver visualmente visualmente agradável, vocês podem aproveitar ali essa parte, ou então vocês podem pedir mais ali, né? E aí ele traz aqui algumas estatísticas e reforça ali do que ele já tinha trago anteriormente. Então esse é o primeiro exemplo que eu trouxe aqui, onde você pode trabalhar e pode até fazer coisas mais avançadas também com a parte de dados aqui, o quanto você pode trazer a melhorar a experiência de trabalhar com dados. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou trazer um outro exemplo para vocês, tá? Eu vou trazer um novo chat aqui, mas eu não vou trabalhar com chat aqui, eu vou trabalhar com alguns exemplos de e-mail, né? Então, deixa eu trazer alguns exemplos de e-mail que eu separei aqui para compartilhar com vocês. Vou trazer para a tela. Então, eu tenho aqui, tá? Eu tenho esse e-mail em uma língua estrangeira, em chinês, que eu vou utilizar aqui o Copilot para traduzir esse e-mail e também para ele responder o e-mail na língua que ele foi recebido aqui.
Então, primeiramente aqui, antes disso, eu posso trazer um resumo do Copilot, né? Então, ele traz ali, estou fazendo com vocês em tempo real aqui, sobre o que traz o e-mail. Isso vocês podem, às vezes você tem uma thread de e-mail muito grande, você pode resumir ele para fazer o resumo completo ali do e-mail, né? Mas o que nós podemos aqui agora é trabalhar com o Copilot aqui. Vou abrir o Copilot dentro do Outlook aqui. Então, eu vou pedir para ele traduzir o conteúdo da mensagem para o. Sobre a tradução, só uma dica, sempre especifique que é português do Brasil, para que ele não traduza em português de Portugal. Já tive algum. Normalmente ele já vai traduzir para português do Brasil, mas pode ocorrer alguns casos que ele traduza do português de Portugal. Então aqui ele já trouxe a tradução, né? Então aqui o conteúdo que estava em chinês ele já trouxe a tradução aqui e ele traz aqui todo o contexto. Então ele trouxe. E aí ele traz algumas sugestões para vocês, né? Resumir o e-mail, adaptar o texto para o português formal corporativo, explicar em termos técnicos. E se você ter a necessidade, você pode estressar mais pedindo. Mas eu não quero fazer isso agora. Eu quero. Deixa eu só resumir. Eu vou responder aqui, tá? Trouxe um novo contexto aqui. Deixa eu só ajustar aqui, então, deixando um tamanho visível para todos. Só que eu vou utilizar o Copilot, eu posso chamar o Copilot aqui, né? Tanto nessa parte aqui, ou eu posso descrever o que eu quero fazer aqui, tá? Então deixa eu trazer. Opa, cliquei errado. E aí eu posso pedir para o Copilot aqui escreva. Deixa eu elaborar aqui o prompt junto com vocês. Como eu sei que é um informativo de resultado bem sucedido, eu vou especificar para o Copilot aqui para que ele escreva um e-mail ali no idioma que foi recebido e vamos ver como ele vai se comportar agora aqui. Então, ele já trouxe aqui todos os itens ali, né? Então, eu vou manter essa resposta aqui, só que, particularmente, eu não falo chinês, né? Então, traduzir o texto para português do. Vou colocar PTBR para simplificar aqui, para a gente validar o que ele escreveu por nós, né? Sempre é necessário fazer essa validação aqui. Então, o que ele nos trouxe? Opa, perdão, vou ter que repetir aqui porque eu cliquei errado. Deixa eu trazer para o contexto maior. Opa, eu cliquei errado aqui. Eu vou voltar, né? Então, vamos lá. Tá, descartei. Vamos lá. Vamos processar novamente. Tá. Deixa eu corrigir aqui, né? Traduzir o texto. Então, agora sim, estou traduzindo aqui para o português BR, que tem que clicar na ação.
Bem, então aqui eu já tenho o contexto, né, do item. Então eu recebi o e-mail numa língua que eu não tenho proficiência, eu não falo chinês. Eu consegui traduzir, eu consegui responder no tom que eu selecionei, baseado no prompt que eu enviei, e eu consegui validar também aqui o que o Copilot respondeu para mim, e até poderia digitar ali o que com uma mensagem totalmente personalizada e enviar também traduzir e enviar essa mensagem. E aí, poderia enviar agora, mas como isso aqui é só um exemplo para vocês, eu não vou acabar enviando aqui, né? Então eu vou descartar todo o processo que nós fizemos aqui, vou trazer. Mas eu vou trazer um outro exemplo de e-mail para que nós possamos validar juntos aqui. Eu tenho outro e-mail aqui, tá? Que eu recebi, que aí eu tenho bastante informação aqui, né, sobre esses itens. Então é uma informação importante que eu recebi aqui do Igor, que trabalha aqui na Brasoftware, sobre o programa Frontier. E aí eu quero um resumo prático aqui, né, desses itens. O Igor me mandou aqui no item, mas eu posso ajustar aqui, né? Para trazer a tradução também para português ali. E se vocês recebem ali o item em português, ele traz o resumo. Mas aqui no Copilot eu posso verificar aqui e traduzir o conteúdo da mensagem para, como eu fiz no outro, né? Português. Opa, escrevi errado. Então, aqui eu também posso ver aqui o que o Igor me mandou sobre o programa do Frontier. Podia ter pedido para ele resumir, posso elaborar uma resposta também. Vou trazer aqui para vocês como elaborar uma resposta aqui para o e-mail. Então, aqui eles trouxe aqui, né? Então, são os dados do programa Frontier, os pontos importantes aqui, esse item. E aí eu vou responder nosso amigo Igor aqui, né? Então, vou responder para ele um programa aqui, né? Então, responder aqui, ele já traz um formato aqui no que eu posso responder de curto e amigado. E aí eu vou colocar aqui, ó, responder aqui uma mensagem, né? Escreva uma mensagem curta e amigado no esboço da mensagem pontos-chave aqui. Então, eu não coloquei os pontos-chave ali que eu queria que ele colocasse, mas vocês podem colocar baseado no que você quer. E aí, tá, vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Vamos descartar aqui, então, deixa eu voltar para o Copilot, deixa eu cancelar essa parte. Eu vou fazer assim, obrigado, Igor, pela mensagem. Gostaria que trouxesse, gostaria de maiores informações detalhadas sobre o programa. Tá. Então aqui eu posso trazer aqui o contexto do que eu escrevi, eu posso alterar o tom, né? E eu vou pedir aqui um tom direto, eu vou pedir aqui um pouco mais formal. E aí o Copilot ele vai processar a informação, isso dentro do Outlook, tá? Dentro do item aqui. Então, vamos esperar ele processar. E aí ele trouxe um tom mais formal. Minha mensagem não foi muito longa, mas foi só como exemplo aqui para vocês, tá? Então, eu vou aplicar aqui, inserir na seleção, tá? E aí eu posso enviar o e-mail aqui pro meu colega Igor aqui. E aí, o que nós temos mais aqui de exemplos para vocês? Eu também preparei um exemplo aqui sobre como nós podemos trabalhar com com transcrições de reunião. Então, deixa eu trazer aqui para vocês, tá? Eu vou trazer o documento também que eu preparei aqui para vocês. Tá no documento Word. Isso aqui não aconteceu essa reunião, né? Então ela tem informações e eu quero que vocês verifique um contexto, né? Então, os participantes, a transcrição, o que cada um trouxe aqui, e aí como que nós podemos transformar isso com o Copilot aqui, né? Então, deixa eu deixar num tamanho
aqui, maior, tá? E eu vou abrir o Copilot dentro do nosso arquivo. E aí, o que eu quero aqui nesse exemplo? Que baseado nessa transcrição de reunião, ele transforme os arquivos em uma ata, classificando a atividade conforme os responsáveis, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Então, baseado nesta Diferente, ela não pode mexer em nada. transcrição de reunião, Da mesma forma que ela tem no E3. transforme o arquivo em uma ata, classificando as atividades. Tá, então, como eu coloquei o contexto do que eu quero, vamos ver como que ele vai trabalhar com isso já no próprio documento. Aqui eu posso trabalhar com o Copilot embarcado na parte do Office aqui. Então, ele está vendo aqui a estrutura da ata e aí ele vai executar dentro do documento as ações que eu pedi para ele. Então, a gente tem que aguardar ele aqui, ele entender o documento e trabalhar. E aí a gente já pode observar que ele já começou a transformar o documento baseado no que eu trouxe aqui. Então ele está já trazendo aqui as modificações do documento aqui. Então ele colocou já, a gente está acompanhando em tempo real aqui as modificações trazendo. Claro que se no final não tiver ao nosso ao nosso objetivo aqui, a gente pode ir refinando ali até ficar totalmente satisfatório. Então ele ainda está processando, mas nós já conseguimos observar aqui algumas mudanças na estrutura do documento baseado no que nós pedimos. Então ele ele adicionou aqui também alguns pontos importantes, né? Isso o documento já está mais extenso, ele colocou os próximos passos, colocou a parte de observações e processou aqui. Então, ele trouxe todo aqui o contexto da transcrição de uma reunião e uma ata executiva com as tarefas, vamos colocar assim de forma mais simples, o que cada pessoa deve fazer ali, e aí você pode transformar isso aqui no e-mail, e aí você pode também pedir para o Copilot te ajudar nesse processo, tá? Então aqui foi um exemplo prático e que a gente viu acontecer no momento aqui enquanto nós estávamos fazendo. E aí, vamos voltar aqui para o Copilot no navegador. Deixa eu minimizar meu documento. Porque também tem uma função aqui que eu trouxe que eu acho que pode ser bem produtiva, é a comparação de documentos. Eu tenho dois documentos também. São documentos aqui de sistemas, né? Então não são documentos que exigem alguma confidencialidade ou qualquer outro tipo de item, mas são dois documentos em PDF aqui, e aí eu vou submeter esses documentos para o Copilot, né? São documentos aqui de arquiteturas de sistemas e manual de instalação. E aí a gente precisa comparar, né? Vamos colocar num cenário hipotético que a gente precisa fazer é, essa comparação entre os documentos. Então, vou colocar até um prompt simples aqui, né? Compare estes dois arquivos e traga a diferença entre eles, tá? O que eu quero trazer com esse exemplo aqui? Imagine que você tem versões de documentos que você precisa saber a diferença. Sabemos que o Word traz isso, mas dependendo do caso, eu estou trabalhando aqui com dois PDFs, então você tem aqui essa flexibilidade aqui. Então ele começou ali e aí ele vai trazer todas as diferenças para gente verificar aqui. Então a gente só precisa aguardar um pouquinho, tá? Para ele trazer tudo para a gente analisar. A pergunta que você está fazendo é a dele, no caso. Dele, para mim, é sem sentido esse questionamento dela. Assim, ela quer saber o que o cara.
Isso aí pode E ser aqui ele já trouxe, né? Então ele trouxe o conteúdo, né? Então ele trouxe o propósito, o sistema descritivo, o público-alvo, tipo de conteúdo. Então ele trouxe também aqui a arquitetura do documento, né? Da arquitetura de sistemas, trouxe a parte de manual de configuração, principais diferenças, natureza, finalidade, né? Estou passando rápido aqui até para a gente trazer aqui as informações. E aí eu posso digitar o prompt, né? Mas ele nos trouxe aqui gerar uma matriz comparativa em Excel. Posso gerar também essa matriz aqui e ver o que ele nos vai trazer. Isso não estava no meu planejado. Estou fazendo junto com vocês agora aqui, tá? Só para a gente explorar ao máximo aqui todas as capacidades do Copilot. Então, vamos só esperar, vamos ver como ele vai gerar esse arquivo, né? Ele vai disponibilizar para download aqui essa parte e aí vamos acompanhar juntos. E aí, como eu estou no Opus aqui, eu ainda consigo verificar que é o processamento que ele está fazendo. Nos outros exemplos, ele até mostrou o código Python que ele estava executando por background aqui. Então, para quem quiser acompanhar, tem essa opção também aqui. Então, deixa ele analisar e trazer. Então, o que eu falei ali há pouco, né? Toda a parte de background que ele traz essa estrutura. Pode ser interessante para um, outros para não. E aí ele trouxe aqui, né, a matriz comparativa aqui para eu fazer o download desse item e trouxe também o resumo. Mas o que interessa para a gente aqui, esse item, eu vou abrir aqui o Excel. E aí ele trouxe aqui, vou trazer para o segundo monitor, deixar um ponto, né? E aí ele trouxe todo o aspecto, documento e a diferença, as observações. Então, baseado nesse exemplo que eu trouxe para vocês, abre um leque de possibilidades do que vocês podem olhar para dentro do ambiente de vocês e utilizar esse exemplo para aumentar a produtividade ali, trazendo mais dinâmica para o dia a dia de vocês. Então, vou fechar e eu vou trazer também mais um exemplo agora. Vou criar um novo chat, tá? Criando um novo chat aqui, beleza? E eu vou trazer mais um exemplo. Então, deixa eu só trazer aqui. O Copilot, ele pode... ele tem o recurso de OCR, assim, simplificando. Então, eu vou abrir aqui uma imagem para vocês, escrita à mão, tá? Deixa eu trazer ela para a parte de cima aqui. Temos uma letra aqui, né, não muito entendível, parece até letra de médico, mas brincadeiras à parte aqui, tá? Isso é bom para a gente testar. O Copilot foi proposital aqui, onde nós temos até algumas rasuras aqui, e aí ele tem um texto aqui de aproximadamente 15, 20 linhas, de uma letra difícil de entender a primeiro momento, na primeira leitura. Só que aí eu quero transformar isso, né, numa imagem que está aqui, num texto que o Copilot traga aqui essa digitação para nós. Isso é um ponto muito importante, dependendo da necessidade que você está trabalhando. Deixa eu voltar aqui no meu explorador de arquivos e eu vou fazer a mesma coisa. Trazer aqui, submeter aqui esse item, e aí a gente pode pedir para o Copilot digitar o conteúdo, né? Que está o conteúdo escrito que está na imagem, né? Então, vou colocar um prompt simples mesmo, né? Até para vocês entenderem que dá para extrair itens, né? Claro que quanto melhor você trabalha o prompt, melhor resultado você tem. Isso não só com o Copilot, mas com qualquer inteligência artificial que você vem utilizar, tá? Então, digite o conteúdo da imagem. Vou colocar assim, vamos ver, né? Estou fazendo o processo junto com vocês aqui. Então vamos ver o que ele vai entender ali. A letra é um pouco difícil de entendimento, mas ele vai trazer aqui para nós aqui. Deixa eu até abrir a imagem em paralelo aqui para a gente fazer uma comparação.
tá? E também uma validação, sempre importante também ter uma validação de tudo que a inteligência artificial nos entrega, né? Então, deixa eu precisar dar um zoom aqui, né? Aqui, beleza? Acho que assim fica melhor. Opa. Então aqui, né? Olá, pessoal, tudo bem? Gostaria de demonstrar, através dessa imagem de texto manuscrito, a capacidade do Copilot de entender até mesmo letras manuscritas, como nós temos a capacidade de transcrever para o digital. Então, vocês podem também utilizar esse exemplo simples ali para um outro contexto, né? Então, o Copilot, dependendo da atividade que você tem, ele traz ali essa ajuda para vocês nesses itens. E aí eu encerro aqui, né, a minha sessão de exemplos práticos do Copilot. Vi que tem bastante gente acompanhando, então gostaria de agradecer a mais de 100 pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa sessão interativa que nós tivemos, né, a segunda parte. A primeira foi entregue com o Thiago Trigo, né? Ele entregou todo o contexto do Copilot, como que funciona a parte de licenciamento. E nessa nossa segunda sessão, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos do Copilot, como que ele funciona, né? Vi que tem algumas perguntas aqui, tá? Então, vou ver se eu consigo responder aqui. Nosso tempo tá um pouco curto já está fazendo. O Tiago aqui, que também estava, ele respondeu algumas perguntas, mas vamos ver. Vou responder algumas perguntas, as demais que ficarem fora aqui que não couberem dentro do nosso tempo, tanto eu quanto o time da Abrasoft, nós entraremos em contato diretamente com vocês aqui para que possamos aprofundar aqui o tema de vocês, responderem qualquer item. Então vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui do Fernando, tá? Fernando Latini, obrigado pela sua pergunta. Vou ler a pergunta para vocês. Algum risco de levar conteúdos da empresa para fora do ambiente da empresa? Aqui a gente tem, Fernando, aqui a gente tem alguns contextos, né? Então, todo documento submetido ao Copilot, né, ele não vai ser exposto na internet e, como eu falei no começo ali, ele não vai ser utilizado para treinamento da inteligência artificial. Se a sua preocupação é com vazamento de dados, e aí tanto da parte de inteligência artificial quanto de outros tipos de de meios ali que a informação pode vazar, a Microsoft possui uma suíte de proteção de dados, que é o Microsoft Purview, e aí nós podemos aprofundar ali todo o contexto ali que tem ali desse item, tá? Então, vamos entrar em contato com você para que nós possamos ali aprofundar esse tema, tá? Então, o time já vai entrar em contato com você. Outra pergunta que eu tenho aqui, deixa eu só ver se teve resposta, o Thiago respondeu, então estou vendo aqui. O Márcio Nascimento pode demonstrar um pouco mais sobre o cowork. Márcio, nós vamos entrar em contato com você, tá? Para que a gente possa ter uma sessão interativa da mesma forma que nós tivemos agora, tá? Então, mostrar exemplos, até tirar as suas dúvidas. Então, tanto eu quanto o time comercial, nós vamos falar com você sobre esse tema. Não vai caber na nossa agenda de hoje, mas a gente aprofunda sobre isso. O Edson perguntou aqui, só um minutinho. Tem essa parte. Esse agente pesquisador, ele é proprietário da Abra Software ou nativo do Windows? Na verdade, esse pesquisador, ele é habilitado quando você tem a licença do Copilot 365 ou do Copilot 365 for Business, tá? E ele é nativo do Copilot. Eu vi agora que o Thiago respondeu. Então, maravilha. Deixa eu pegar alguma outra pergunta importante aqui, na fila aqui. O Thiago.m perguntou: alguma previsão do Copilot gerar aplicativos, apps, né? Gerar Power Apps. Então eu entendo que aqui, Thiago,
você está falando de gerar agentes, tanto agentes semi-autônomos como autônomos. Sim, é possível sim, através de uma outra vertente do Copilot, que se chama Copilot Studio, que aí você pode gerar agentes que têm ação automática ou com algum gatilho que gera gatilho, ou também com uma interação humana, e aí você consegue criar ali esses Power Apps com o Copilot Studio. É uma outra forma de licenciamento, mas nós entraremos em contato aqui para que a gente possa te aprofundar, tirar todas as suas dúvidas. O Nixon verificou aqui, gostaria de poder receber a apresentação para replicar na minha diretoria, por favor. É possível? Sim, é possível. Vamos entrar em contato aqui, Nixon, para passar a apresentação. Essa apresentação aqui, ela é um pouco mais extensa aqui, mas o time comercial que está aqui na Cal entrará em contato com você e até se você quiser a gente coloca à disposição também te apoiar nessa apresentação para a diretoria. Deixa eu verificar se tem mais algum item aqui. Deixa eu ver, tá? O Vitor Leal Gomes mandou mais uma pergunta. Gostaria de saber se há interação nativa com o OneNote. Ele é capaz de ler itens, reorganizar páginas e criar conteúdo diretamente no OneNote. Victor, ele tem integração sim no OneNote, tá? O Copilot ele é integrado no OneNote, mas eu nunca executei essas ações, né? Como o meu OneNote ele é só repositório de informações aqui, eu nunca executei, por exemplo, de reorganizar páginas. O que a gente pode fazer assim? Tanto eu quanto o Thiago, a gente pode te chamar numa outra sessão e verificar, entender melhor a fundo do que você precisa ali, do que você nessa parte ali da sua necessidade específica, e aí a gente consegue te ajudar com isso ali, até explicando o que traz ali com o item. Então, pessoal, a gente chegou no nosso tempo daqui, tá? Da nossa sessão. Gostaria de agradecer muito aqui a todos vocês aqui que estiveram junto conosco. Eu vou eu vou compartilhar novamente aqui, antes de encerrar a nossa sessão, o slide que tem aqui o nosso QR Code para vocês entrarem em contato ali, até quem não fez a parte da pergunta de todos esses itens. Então, eu vou compartilhar aqui novamente o QR Code, aonde vocês podem entrar em contato, preencher ali os dados de vocês, e aí a equipe, tanto comercial quanto técnica da Bra Software, vai encaminhar por e-mail, contato telefônico também, ou agendar uma sessão online ou uma sessão presencial, dependendo da preferência de vocês, para que a gente possa aprofundar essa parte, tanto do Copilot for Business, que é a condição que nós apresentamos aqui, quanto as outras opções do Copilot. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença e permanência de todos durante essa sessão aqui. Tanto eu, Roberto, quanto o time da Abrasoft está totalmente à disposição de esclarecimentos técnicos e comerciais. E gostaria de desejar um ótimo final de dia para vocês e uma ótima semana. Muito obrigado a todos e nos vemos.